Boa noite mais uma vez, meus irmãos em Cristo Jesus. Privilégio ter esse momento com vocês durante as aulas magnas desse seminário. Louva a Deus pela presença desse seminário, ouvindo a história não apenas sobre essa igreja, mas também o seminário que essa igreja começou. Então, antes de fazer uma leitura bíblica hoje, eu gostaria de compartilhar com vocês sobre esse livro de minha autoria, A Igreja Regenerada. E os livros chegaram, graças a Deus, os exemplares. Obrigado, pastor Cleverson, e também a professora Rosemary por seu esforço e também a organização desse evento aqui. Então, eu fico feliz em ter esse momento com vocês aqui. Sobre esse livro, alguns me perguntaram por que eu resolvi escrever esse livro. Livro de mais ou menos 500 e poucas páginas, capa dura e tudo isso.
nem todas as questões de uma sociedade é louvável nessa era presente que nós estamos vivendo. Bem, eu gostaria de recomendar que vocês fiquem aprofundando mais sobre esses temas, sobre esses termos desse tema que eu estou abordando aqui. Pureza da igreja, regularidade às escrituras, a sua regularidade às escrituras, o princípio regulador e contextualização. Portanto, eu gostaria de recomendar algumas leituras e alguns estudos. Vocês podem ver ali na tela. Para aprofundar mais, eu sugiro 3 leituras e um curso de fio de liderança. A primeira leitura ali é uma ética cristã, um tijolo de John Frame, melhor livro que existe na área de ética cristã. E a doutrina da igreja, da vida cristã, acho que esse livro foi publicado pela Cultura Cristã. E ele dedica capítulo 26 para esse tema, para esse assunto, princípio regulador. É bem interessante. Ele fica explorando muito desse tema. E outro livro é um livro que eu recomendo que o pastor estude com qualquer pessoa envolvida em culto público, os outros líderes envolvidos. Louvor e Adoração, de Bob Kauflin. Esse livro é publicado pela Vida Nova, acho que. E também nós temos outro livro, Contextualização, é um livro clássico, inclusive acho que o pastor Cleverson leu para uma matéria de curso de mestrado. É um livro muito excelente, acho que Vida Nova publicou mais ou menos em 2011, ainda tem exemplares. E finalmente, eu não sei se vocês sabem, mas o Ministério Fiel tem um setor chamado Cursos Fiel, de liderança. Então, basicamente, você paga uma série de mensalidade e você tem acesso a todos os seus cursos. É tipo de Netflix. E você entra e você pode assistir os vídeos, tem exercícios ligados, é de altíssima qualidade. E há um curso virtual que aborda esse assunto de culto cristão, por pastor Tiago Santos. Eu recomendo, mais uma vez, que as igrejas estejam pagando pelo menos uma mensalidade para a sua equipe envolvida em cultos públicos e fica estudando esse curso. Acho que mais ou menos 15 vídeos e outros exercícios. E no final vocês recebem um certificado. Então, meus irmãos, essa é a primeira parte que eu queria abordar com vocês. Mas antes do fórum, eu gostaria de pelo menos resumir rapidamente 5 capítulos de meu livro. Veja ali na próxima tela. Não, próxima tela. Tem mais uma? Próximo? Estamos chegando. Ali. Ok. Então, eu dedico mais ou menos os últimos 5 capítulos para o que eu chamo de elementos para resgatar ou assegurar a membresia saudável. Então, eu dedico esses 5 capítulos para duas áreas: elementos bíblicos e elementos de prudência cristã. Elementos bíblicos, mais uma vez, nós temos ordens nitidamente reveladas sobre isso. E vocês podem ver ali esses 5 elementos bíblicos que eu elaboro. O batismo, ou melhor, credo-batismo. E cada um desses elementos vocês podem ver ali embaixo. Algo importante. Cada elemento deve ser compreendido e aplicado apropriadamente, ou seja, regularmente, conforme a palavra de Deus. Então, o batismo e a ceia do Senhor. É interessante que o maior capítulo de meu livro está dedicado
a ceia do Senhor. É um símbolo riquíssimo, é uma ordenança riquíssima. E quando eu terminei, assim, puxa vida, é muita coisa aqui. Então, a visão bíblica de governo congregacional, a disciplina eclesiástica, ou disciplina da igreja, e também a liderança pastoral e diaconal. Talvez vocês tenham alguma pergunta durante o fórum sobre esses elementos. E se sim, a gente pode responder a essas perguntas. A igreja pode ter outros ofícios, mas eu estou dedicando uma boa parte de um capítulo para apenas esses 2 ofícios perpétuos que cada igreja deve ter, pastores e diáconos. E também, por favor, pode passar para outro slide ali. Vocês agora estão vendo o que eu chamo de elementos de prudência cristã, que eu elaboro mais ou menos no capítulo 18. A igreja deve ter uma boa confissão de fé e um pacto de igreja. Qual a diferença? Uma boa confissão de fé fica resumindo aquelas crenças primárias e secundárias da igreja. E é um símbolo de o que ela está alegando de crer, pregar e defender. E o pacto de igreja é como aqueles irmãos da mesma igreja, como eles vão viver o evangelho juntos, basicamente. E também cooperação criteriosa. O que é cooperação? Parece que Deus tem colocado no DNA de uma igreja o impulso de intercambiar, de receber obreiros de fora, de colaborar com outras igrejas para empreendimentos missionários, benevolência e tudo isso. Mas nós temos que reconhecer que a sua igreja não pode cooperar com qualquer igreja. E sua igreja não pode receber apoio de qualquer obreiro cristão. E por causa de divergências em questões primárias e secundárias. Então, eu estou elaborando ali uma triagem para a corporação. E também avaliações internas. Ali o que vem à tona como avaliações internas é o papel do pastor. A igreja deve estar avaliando como ela está realizando seus cultos públicos, particularmente os pastores. Também, periodicamente está avaliando o seu governo, também os métodos que ela está empregando e tudo isso. Então, essas são avaliações internas. Então, cooperação externa e avaliações internas. Então, esses são na área de prudência cristã. Mais uma vez, a palavra de Deus deve estar sendo reconhecida nessas coisas ali. Sobre cooperação, nós podemos ver isso, mas muitas vezes a gente não tem uma ordem explícita que a igreja tem que cooperar com outras igrejas. A igreja tem que fazer parte de uma denominação, mas nós estamos vendo isso como de prudência cristã, um apoio além de sua. Também é uma forma de mostrar a igreja católica de forma geral e tudo isso. Então é bem interessante. Eu reafirmo, meus irmãos, que todos esses elementos que eu já mencionei devem ser compreendidos conforme a palavra de Deus e aplicados apropriadamente, ou seja, de modo regular. Estamos totalmente em favor de uma igreja contextualizada. Porém, jamais devemos ultrapassar os limites que Deus estabelece para seu povo em sua palavra. Amém? Amém. Então, Pastor Cleverson, eu acho que esse é um ótimo momento para fazer essa dinâmica de perguntas e respostas. E se lembram, eu gostaria que nossas perguntas hoje contemplem
esses assuntos aqui, se nós podemos. Eu sei que ele já tinha uma pergunta. Ele é um aluno especial, ele vai nos ajudar aqui. E ele já chegou aqui com uma pergunta armada. Vai ajudar a tirar o... Ok, sim, ótimo. E seu nome mais uma vez? Antes do Usa esse Alceu microfone. fazer a pergunta dele, quero convidar o pastor Marcos a se juntar a nós aqui, pastor. Sim. Sei que o pastor vai poder contribuir com a gente também. Não combinei com ele, foi de surpresa. Mas ele é um obreiro aprovado. E você que está online, você pode mandar as suas perguntas também pelo nosso chat, aí na transmissão. E os irmãos que estão aqui já sabem como a gente vai proceder. Quem desejar fazer a sua pergunta, vem até aqui ao primeiro banco, ao seu. Ele já está ali, vai passar o microfone para você. E ele já foi brindado ali com o microfone para fazer a sua primeira pergunta. Boa noite. Meu nome é Alceu. Eu queria fazer uma pergunta um pouco, pega dois assuntos que o senhor já falou hoje, inclusive sobre regenerado. Assim, em igreja verdadeira, hoje vemos algumas igrejas de membresias abertas e menos puras, como o senhor demonstrou ali. E ao observar os ensinamentos da igreja e membresias regeneradas, podemos observar que já no Antigo Testamento, aí eu vejo em Isaías 5:20, no ai, diz assim: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. E no Novo Testamento, em Romanos 12:2, fala assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que a experiência que seja boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Aí então eu penso isso aí é um alerta que a gente já vê desde antigamente, aos cuidados com essa inversão de valores que hoje permeia a nossa sociedade, para que, ao perder sua pureza, a igreja pode transformar-se em igreja falsa, depois de ficarem doentes e se ficarem mortas. Isso é que eu queria confirmar. Você pode reformular aí, resumindo a sua pergunta, ou se era apenas um comentário? Não, então, era uma pergunta, que seria esse alerta, como ele falou, que depois ele confirmou, que a igreja, quando ele fala de falsa igreja, igreja verdadeira, mas pode estar doente, e igreja verdadeira sadia. Então, uma igreja verdadeira com esses permeando, fica doente, e se não for retratada, acaba virando, isso é um alerta que a gente pode ver, virar igreja morta. Sim, estamos falando sobre graus ali. A igreja verdadeira abrange igrejas saudáveis, não perfeitas, e igrejas doentes. E o problema de uma igreja doente é que se ela não fica se resolvendo, retornando à palavra de Deus, ela continua um declínio, podemos dizer, um declínio. E por isso uma igreja não deve enfatizar apenas crenças, mas também ética. Os dois são fundamentais. Mas nós sabemos que a ética não fica substituindo uma fé, a fé uma vez confiada aos santos. Por exemplo, os mormons são totalmente pessoas éticas, mas totalmente hereges.
uma igreja falsa ali. Então, não é uma ou outra, mas os dois são fundamentais para a igreja de Cristo. Sim, muito bom. Enquanto o próximo aluno chega até aqui o microfone, eu vou ler a pergunta do Rodrigo Diniz, caminhada aqui no chat. Rodrigo, ele diz o seguinte: como missiólogo e missionário batista, como você vê a ação dos batistas nas missões hoje? Onde podemos melhorar? Essa é uma pergunta muito grande, podemos dizer. Eu estou totalmente a favor de levar o evangelho mais longe e de forma mais abrangente. Mas creio que nós precisamos também afirmar nossas bases. E isso é onde eu estou muito preocupado. As nossas bases doutrinárias, bases de ética. Se nós não reafirmar essas bases, eu acho que vai ser bem mais difícil de sustentar o empreendimento missionário ao longo de anos. Mas Marcos? O David tem toda a razão, e respondendo também ao Rodrigo, nessa questão de reformar essa ideia missiológica da igreja. Às vezes nós temos muitos crentes batistas super animados a investir numa obra missionária na África, na Ásia, mas ele não tem visão de investir na rua em frente à sua igreja, no seu próprio bairro. Então, a gente precisa entender que Jesus nos enviou a fazer a obra também na nossa Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, a nossa motivação começa dentro da própria casa. Sim, são interesses simultâneos. Não é uma ou outra, mas são simultâneas. Porém, nós temos que afirmar essas bases. E uma coisa que eu aprendi um pouco mais tarde, depois de nós começamos a aprender isso, eu e Johnson, no meio de sua turma, como você pode cursar, pode se matricular e concluir um curso de missiologia sem contemplar muito bem a igreja local. Como eu falei, é difícil plantar uma igreja se você não sabe o que ela é. E o que é bem interessante, nos tempos passados, eu falei ontem que eu estou escrevendo uma biografia missionária agora, e os missionários batistas pioneiros, parece que eles tinham uma experiência eclesial bem rica. Então, quando eles chegaram, eles sabiam o que eles estavam querendo plantar. E às vezes, aquela coisa que eles plantaram não continuou, por causa de perseguição e tudo isso, mas eles organizaram aquela igreja. E o que eu descobri aqui, quando eu cheguei, eu comecei a trabalhar com obreiros para plantar igrejas, e o cara botou, em um primeiro dia, os departamentos. Eu acho que igrejas primitivas não tinham departamentos, mas ele botou com 12 pessoas, botou muitos departamentos da igreja, mas não enfatizou aquelas bases que eu estou falando. Mas isso foi 20 anos atrás agora. Então agora é pouco diferente nesse sentido. Mais alguma pergunta aqui dos irmãos? Aqui. Boa noite. Primeiramente, muito obrigado pelas aulas, têm sido muito abençoadoras. Meu nome é William, sou estudante. Eu vim de um lar missionário, né? Meus pais são missionários. Então, para mim, essa questão missiológica é muito comum, não só teórica, né? Muito prática também. E na prática, eu vejo que existem muitas dificuldades, né? Você comentou um pouco sobre a pureza, sobre a contextualização, e eu vejo que na prática missionária é um desafio muito grande, principalmente passar isso às pessoas que estão chegando no início. Então, para mim, principalmente, que estou começando a agir como missionário também, agora, depois de muito tempo estudando, depois de muito tempo começando a isso, entendendo,
eu vejo que para mim é uma dificuldade ainda um pouco grande na prática mesmo. E a pergunta que eu quero fazer é, tipo, como que eu passo, por exemplo, para uma pessoa que não sabe ler, que ela tem que estar pautada biblicamente, que é um livro escrito? Sabe, como que eu explico para uma pessoa que às vezes nunca teve um estudo, nunca, sei lá, passou a vida inteira com uso de drogas ou outras coisas, alguns valores morais e éticos? Sabe, como eu passo isso de forma prática? Okay. Primeiro, louva a Deus pela sua história familiar e tudo isso. Primeira coisa, se lembra, eu estou aqui na aula magna, curso superior, com vocacionados. Então, esse é o perfil dessa sala. Eu teria que reformular tudo isso que eu falei para vocês para aquele nível que você está falando, novo convertido e tudo isso. Deixe-me botar em nosso meio aqui mais um termo missiológico, ou antropológico: enculturação. Nós somos enculturados. Por exemplo, vocês são enculturados aqui nesse contexto fluminense. Então, essa enculturação gera pressupostos. Por exemplo, eu estava falando para o pastor Cleverson ontem, o brasileiro pensa que o feijão e arroz realmente é maná do céu. Então, é a melhor coisa que existe no planeta. Mas é. É porque sua mãe serviu isso para você. Então contempla essa entrando na esfera espiritual e tudo isso. E claro, nós temos que começar onde as pessoas estão. Então, essas pessoas são enculturadas. Mas, como eu falei, nem todas as coisas precisam ser reconfiguradas na vida daquele novo convertido. Mas muitas coisas precisam ser. E Deus resolveu, na eternidade, que Ele se revelaria de uma forma escrita. Ou seja, as suas palavras seriam preservadas de forma escrita. A maioria dos cristãos ao longo da história da igreja, provavelmente não leram. Mas nós podemos perceber que quando as pessoas tinham acesso às escrituras, eles queriam ler. Então, eu acho que não é essencial para viver a vida cristã, mas é importante. É importante, e nós podemos ver na história, particularmente protestante, as pessoas, tipicamente quando eles se converteram, eles queriam ler. E nós devemos estimular isso. Mas nós temos que começar onde aquela pessoa está. Eu estou totalmente a favor de oralidade. Mas esse é o nosso ponto de partida. Não deve ser nosso fim nessas coisas. Se vocês quiserem saber mais sobre formas de oralidade, eu tenho um vídeo que eu posso compartilhar com vocês. Acho que eu não respondi totalmente a sua pergunta, mas é complicado, podemos dizer. Bem, até por uma questão de tempo, eu vou já encerrar as perguntas pelo chat. A gente tem uma boa sequência de perguntas. E aí, quando mexe no assunto missões, então a coisa flui, né? O povo começa a falar. E o Edson, ele diz aqui: a igreja errou quando em suas campanhas missionárias deu tanta ênfase às ofertas e bem pouco ou nada incentivou seus membros a se tornarem missionários. Aí, se você permitiu, até tecer um comentário aqui. Geralmente eu não gosto de generalizar, falando das igrejas, porque pode ser que certa igreja não enfatize a necessidade não só de ofertar, mas de cada crente ser um missionário onde ele está. Então eu vejo muitas igrejas que incentivam o crente, o membro, a ser missionário do outro lado da rua, como o pastor Marcos falou, do outro lado do mundo.
e há alguns casos que não há ênfase, é somente a oferta como uma forma de terceirização. Então, eu penso que aí sim há um erro. Sim, tem missionários vocacionados, mas nós temos vidas missionais que deve descrever a vida do crente, podemos dizer, né? A vida do crente. O Ezequias, ele faz uma pergunta aqui, dizendo sobre as igrejas falsas, se você já pastoreou uma igreja assim, né, se pode contar como foi. Pastorear uma igreja falsa seria complicada. Pode ser que na história da igreja nós temos essa coisa que os pastores chutaram uma balde como uma igreja. Inclusive, pensa sobre a reforma protestante. Você pode ver que muitas figuras eles saíram de um modelo, de uma postura, eles racharam a unidade cristã na ópera ocidental. Eles enxergaram a Igreja Católica Romana como uma igreja falsa, incompatível a continuar ali. Então eles pegaram algumas congregações em territórios, podemos dizer, e eles se organizaram de forma diferente nesse sentido. Eu gostaria de retornar para um assunto que tem tudo a ver com sua igreja, com respeito a preceitos divinos e também circunstâncias. Eu ganhei esse livro ontem, então eu estava lendo ontem sobre a história da primeira igreja batista de Niterói. E nós sabemos que a igreja deve celebrar a ceia, mas foi super interessante. Em seus primeiros anos, esta igreja, eles resolveram de celebrar a ceia a cada domingo, pela manhã. 11 horas, o culto, e meio-dia, os irmãos celebravam a ceia. E Solomon Ginsburg, ele escreveu a minha junta falando isso: domingo é o dia mais ocupado para a igreja. Às 11 horas, culto. Às 12 horas, a ceia do Senhor. Os crentes preferem observá-la todos os domingos. E dizem que faz com que se lembram do que devam a Jesus. Às 15, a escola dominical e classe bíblica. Às 18, ar livre. E às 19, o culto evangelístico. Misericórdia, são crentes verdadeiros daquela época, de botar muitas coisas, mas é super interessante. Então, mais uma vez, é uma coisa de forma, mas eles resolveram de celebrar a ceia a cada domingo. É interessante. Eu não conheço outra igreja batista quase aqui no Rio que faz isso, né? Bem, a gente tem duas perguntas ali, a gente está fechando aqui. Nós estamos encerrando mais uma vez? Presenciais com as duas perguntas, tá? Então, online e presencial, e claro, o pastor Marcos tem aqui direito a uma pergunta também, se assim quiser fazer. Vou passar aqui para o irmão, depois eu volto para o online. Pastor Marcelo, aluno do curso de música sacra, membro da Igreja Batista, da segunda Igreja Batista em Tanguá. Meu questionamento é o seguinte: ontem o pastor Davi iniciou falando que há que se ter um combate mesmo às falsas doutrinas e às falsas igrejas, que tem que ter esse embate mesmo, né, de nós combatermos. E a gente viu no final do século passado aí, por exemplo, a Igreja Batista teve a cisão, o nascimento da Convenção Batista Nacional. E a minha pergunta, é uma pergunta, não é uma afirmação. Os pastores que estão à mesa acham que existe um temor de novos cismas, novos surgimentos de igrejas, né, de dentro da Igreja Batista, e por isso algumas igrejas estão abrindo mão de muita coisa e deixando entrar algumas doutrinas até falsas dentro das igrejas batistas. Esse é uma pergunta mesmo. Pastor Marcelo, na minha opinião,
não há uma preocupação com o novo cisma. O que há é uma questão da volta à real palavra de Deus, como o pastor Davi colocou desde ontem, né? O que nos falta hoje é realmente conhecer, viver, pregar, proclamar essa verdadeira palavra de Deus, porque se a gente assim o fizer, a gente com a palavra combate aquilo que tenta entrar na igreja e que nós sabemos que tem uma conotação falsa. Boa palavra, e deixe-me, eu sou missionário, então eu estou totalmente acostumado a ser interpretado incorretamente, incorretamente nesse sentido. Combater, eu acho que não é uma palavra certa. O papel do pastor é zelar pelo bem-estar dos membros. E para zelar pelo bem-estar dos membros, ele precisa também proteger os membros de falsos ensinos estranhos, doutrinas de demônios, podemos dizer. Então, a ideia, e como você faz? Primeiro, enfatizando a palavra de Deus e em sua pureza e tudo isso. Essa é a primeira questão. Mas nós temos que enxergar a diferença. O modo apostólico, podemos dizer, sempre contemplava isso com respeito às doutrinas falsas. Os apóstolos tinham uma postura de misericórdia para as vítimas, mas tinham uma postura forte com respeito aos falsos mestres. Os falsos mestres precisam se arrepender ou eles foram amaldiçoados. Então, eles botaram uma linha ali. Então, é difícil para nós, às vezes, de discernir quando a pessoa passa de ser vítima para fazer vítimas. Mas eu acho que isso é muito, muito importante. Aquelas pessoas que fazem parte de igrejas falsas, eles são alvos de nossas orações e nossas tentativas evangelísticas. Nos tempos passados, nós investimos muito em apologia. Agora nem tanto, Então, a ideia de apologia é defender a sua fé, mas também ajudar a pessoa a ser convencida sobre a verdade bíblica nessas questões. E a apologia não é necessariamente combater ou debater os mestres, mas ajudar aquelas pessoas que caem sob a influência dessas pessoas. Pode ser que você fique debatendo, mas a maioria dos esforços vão ser em resgatar aquelas pessoas vítimas. Muito bem, então a gente vai aqui para a reta final. Vou para o online, depois a gente fecha com a nossa irmã ali. O Mateus Dutra, ele diz: vocês não acham que está na hora das igrejas batistas atuais não somente contarem histórias de missionários, mas viver para contarem as suas próprias histórias? Vivermos missões de fato? Então vou responder que é uma pergunta fechada. Sim, com certeza, Mateus. A gente precisa escrever nossa história, e é a gente que está fazendo isso para as próximas gerações. Nós estamos aqui, como o Davi bem falou aqui durante a palestra, falando aí do estatuto, do regimento, o que a gente deixa para a próxima geração. Esses documentos são importantes, e também o que nós estamos fazendo, esse exemplo que a gente vai deixar para as gerações futuras. E o Rômulo Santos diz o seguinte: quanto à membresia restaurada como padrão para o corpo de Cristo, o que dizer da atitude de Jesus para com Pedro, que ainda não era convertido? Ele cita aqui Lucas 22:32, e com Judas Iscariotes, traidor já sabido. Então, com relação a Pedro, é quando Jesus diz a ele: contudo, supliquei em oração por você, Simão, para que sua fé não vacile. Portanto, quando tiver se arrependido e voltado para mim, fortaleça seus irmãos. Então, na interpretação dele, Pedro ainda não era convertido. E o que dizer
da maneira como Jesus lida com Pedro e da maneira como ele lidou com Judas. Pastor Marcos, eu não entendi a palavra muito bem. Não entendi muito Então, bem. eu também... a pergunta. A distinção. Claro, nós só podemos ver a postura de Jesus com Judas e Pedro e aplicar isso totalmente a uma igreja nesta dispensação, podemos dizer. E nós não conseguimos enxergar os corações das pessoas como Jesus podia enxergar. Mas nós podemos avaliar, discernir a sua profissão de fé e ver o fruto de o arrependimento na vida daquelas pessoas. Então, nós avaliamos a conversão de uma pessoa hoje por esses dois critérios: profissão de fé e um modo de vida compatível com aquela profissão. Essas são as duas formas que nós podemos ver nas Escrituras de forma explícita para fazer esse tipo de avaliação. Quem realmente deve unir-se à igreja ou quem pode unir-se à igreja. Muito bem, então o Rômulo, para aprofundar aí na questão, adquira o Igreja Regenerada, está disponível aqui no nosso seminário, você vai se aprofundar. E vamos aqui para a última pergunta da noite, nossa irmã pode falar, diga o seu nome, né? Já falou ontem, mas o pessoal não lembro, estou te conhecendo ainda, é nova aluna e bem participativa, parabéns pela participação. Então, boa noite a todos. Meu nome é Cristina. Confesso que estou nervosa de fazer a pergunta, mas eu estava pulando no banco que eu tinha que fazer. Aí meu marido, vai, fala. Sobre a Igreja Regenerada, mais especificamente sobre a contextualização. No meu entendimento sobre o que foi dito aqui, a contextualização seria não ultrapassar os limites que Deus estabelece para o seu povo por meio da palavra. Levando em consideração que na atual cultura, não digo nem atual, mas de alguns anos para cá, a mulher tem um papel bem ativo na sociedade, por que não é comum, dentro da denominação batista, mulheres pastoras? Essa é a minha pergunta. Então, vamos fechar esse assunto vamos fechar essa conferência como um assunto não muito controversial hoje em dia. Vai responder ou vou responder? Okay. Primeira coisa, meus parabéns. Eu entendi sua pergunta. Foi a voz mais alta que aconteceu aqui. Minha resposta vai ser bem breve e não justa, por causa de nós temos que ter uma base bíblica. Eu abordo esse assunto em capítulo 17 de meu livro. Por quê? Eu não queria abordar esse assunto sem criar aquele devido alicerce. Então, a primeira coisa, nós temos que reconhecer a contribuição feminina na igreja, na história da história da igreja. Ponto final. E também, quem sempre estava levantando a bandeira nos últimos 200 anos para a obra missionária são as mulheres. Os homens são patéticos, passivos e patéticos. E as mulheres dizem, amém. E sempre tem 3 mulheres dispostas a ir às nações para cada homem, parece que. Isso faz parte da queda. O homem tem uma tendência pecaminosa de ser passiva, e as mulheres têm. Porém, nós estamos falando sobre esse assunto aqui, que eu vou fazer isso. Eu vou resumir as qualificações bíblicas para
um candidato apropriado para o ministério pastoral. Okay? Eu vou fazer isso, eu estou olhando minha esposa, mas eu vou resumir em 5 palavras. Um candidato apropriado para o ministério pastoral deve ser masculino, modelo, maduro, manso e mestre. Deixe-me explicar essas 5 palavras agora. Masculino. Masculino no sentido desta. Nós podemos ver a liderança feminina em várias esferas da sociedade. Mas nós podemos ver desde a criação, a liderança masculina abrange 2 áreas, 2 esferas. Somente 2 esferas, a casa e a igreja. Não significa que a igreja, que mulheres não podem dar contribuição nem fazer liderança, mas nós estamos falando sobre apenas um papel, um ofício, entre qualquer outro ofício que a igreja determina a ter, ofício do pastor. Então, deixe-me dar a você um princípio. Quanto mais nós estamos contemplando a pregação pública da palavra de Deus e a celebração das ordenanças, a pessoa mais apropriada, conforme a palavra de Deus, seria os homens. Não significa que todos os homens cristãos devem ser pastores, mas todos os pastores devem ser homens. Então, eu estou descrevendo aqui o resultado de uma visão complementarista. O que é complementarista? Os homens e mulheres são iguais em dignidade, mas nós temos que reconhecer papéis distintas e cruciais para a próxima geração de pessoas, para a igreja, para a sociedade e tudo isso. Então, eu lamento que eu não posso falar mais, mas o tempo não deixa desta. E as outras 3 qualificações, 3 qualificações que mencionei ali, o que vem à tona é a integridade do obreiro, modelo, manso e maduro. Ou o candidato é qualificado ou ele é desqualificado. Mais uma vez, nós não somos católicos romanos, nós não cremos em ordens perpétuas que vão continuar até a morte. Então, esses 5 papéis ali são fundamentais não apenas para um candidato a entrar no ofício, mas para a sua continuidade no ofício. E o último tem a ver com habilidade. Habilidade seria mestre. Porém, deixe-me falar isso. Habilidades orais muitas vezes são confundidas hoje em dia por unção. Então, nem todas as pessoas que sabem que têm essas habilidades orais, talvez não sejam candidatos apropriados. Se eles não são pessoas de Deus, homens de Deus, nesse sentido. Então, eu gostaria de falar mais, mas pode ler no meu livro, e eu acho que vocês vão ver ali uma explicação compassível e bem mais elaborado para vocês. Muito bem, a gente está chegando ao final da nossa aula magna, e para você aprofundar em tudo que você ouviu ontem e hoje, adquira o livro que está disponível ali no hall de entrada. O preço, a nossa equipe passou aqui, o preço de capa é 126, aqui você vai adquirir por R$70 no Pix ou em dinheiro, as formas que a gente pode fazer o recebimento hoje, Pix ou dinheiro ali na saída. E também a Lauren está com o livro sobre a Confissão de Fé de New Hampshire, já recebeu aí, o material está lá também, já está
exposto. E nós vamos orar encerrando e em seguida teremos o pós-lúdio cantado. Obrigado, pastor Marcos, pelo apoio aqui, e vamos orar nesse momento. Tenho certeza que essa foi a melhor conferência que o Davi realizou há muito tempo, porque ele tem viajado o Brasil, mas ele viaja sozinho. E aqui em Niterói, ele está acompanhado da Lauren. E eu vou pedir para a Lauren vir aqui também, antes de você ir lá para o hall de entrada, por causa dos livros. A gente quer orar por você também, agradecer pela sua presença, porque eu tenho certeza que para o Davi, essa conferência teve um brilho muito especial, porque você pôde acompanhá-lo nesses 2 dias aqui em Niterói. Hoje. Passearam aqui pela cidade, né? Mesmo com esse tempo de chuva, mas me disseram que gostaram muito desse tempo que estiveram aqui em Niterói. Irmão Acalias, por favor. E hoje é o dia dos namorados nos Estados Unidos. Então foi um dia especial. É. Ficou melhor ainda. Pode vir, Acalias. Então parabéns ao casal de namorados por esse dia especial que vocês tiveram aqui. Não poderia estar em lugar melhor do que na nossa querida Niterói. A Acalias também é membro do nosso conselho, está representando aqui o nosso conselho administrativo. O irmão Denis está ali em cima, também faz parte do nosso conselho. Obrigado pelo apoio de vocês, o apoio dos professores, apoio da equipe de transmissão, essa equipe batalhadora, toda a equipe do nosso seminário. Nós vamos agradecer por esse tempo precioso, Acalias, e agradeço em especial pelo pastor Davi e pela Lauren, que são vidas que Deus tem usado aqui no nosso país em prol do Evangelho. Oremos ao Senhor. Grandioso Deus, eterno, poderoso Pai, te louvamos, ó Deus, por estarmos aqui na Tua presença, ó Pai, em Tua casa, Senhor Deus. Te louvamos, ó Deus, por esta rica oportunidade, Senhor, que Tu concedeste, Senhor, a todos nós que estamos aqui, nesses 2 dias, ó Senhor. Te louvamos, ó Deus, pela vida do irmão Davi, de sua esposa, ó Pai, que estiveram aqui, Senhor Deus, dedicando esse tempo para todos nós que estamos, Deus, ó Pai, na Tua presença, Senhor Deus, para todos, Deus, ó Pai, essas pessoas, esses alunos, Senhor Deus, aqueles, Deus, ó Pai, que se colocaram à disposição, Senhor Deus, para aprender a Tua palavra. Senhor, te louvamos por Tua presença em nossas vidas, ó Pai. Te suplicamos, ó Senhor, que Tu venha abençoar, Senhor Deus, o irmão Davi, por onde ele passar, Senhor Deus, ensinando, Senhor Deus, abençoando vidas, Senhor Deus, com seu conhecimento, ó Pai. Senhor Deus, continua, Deus, ó Pai, derramando as Tuas bênçãos, Senhor, a sabedoria sobre a sua vida. Senhor, te suplicamos, Senhor Deus, para a vida de cada um que aqui está, Senhor. Continua, Deus, ó Pai, despertando o interesse, Senhor, para Te buscar, para aprender, Senhor, para caminhar a cada dia, Deus, ó Pai, Senhor, Deus, ó Pai, ser diferente neste mundo, Senhor. Para que com o nosso testemunho, Senhor Deus, possamos alcançar vidas para o Teu reino. Que pessoas, Deus, ó Pai, sejam transformadas pelo poder da Tua palavra, Senhor. Nós Te suplicamos as Tuas bênçãos, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor Deus. Te suplicamos a Tua bênção sobre a Tua igreja. Te suplicamos a Tua bênção, Senhor, sobre este seminário de Niterói, ó Pai. Senhor, que Tu venha abençoar, Senhor Deus, que possamos, Deus, ó Pai amados, alcançar, Senhor Deus, vocacionados para a Tua obra, ó Senhor. Que este seminário venha crescer a cada dia, Senhor, que possamos formar líderes, Senhor Deus, para o Teu reino. Nós Te louvamos, ó Pai, Te agradecemos, Deus, ó Deus, em nome de Seu Filho Jesus, ó Pai. Amém, Senhor. Muito obrigado, pode sentar, pode descer. Obrigado.